Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Rural Notícias. E vamos conferir agora os principais destaques de hoje, segunda-feira, dia 24 de outubro. Boletim Focus do Banco Central mantém expectativa de crescimento do PIB de 2022. Já a inflação de alimentos segue alta e atinge o maior nível desde 1994 no acumulado do ano. Crescimento da economia chinesa supera expectativas no terceiro trimestre e avança quase 4%. Decreto que regulamenta a lei das ferrovias é assinado pelo governo federal. Nova modalidade de contratação deverá ampliar a malha ferroviária do país. Na previsão do tempo, frente fria avança para a região norte e tem chuva volumosa em áreas do Mato Piba. Responsáveis por 70% do azeite de oliva produzido no país, produtores gaúchos apostam em qualidade. Olivicultura cresce no Rio Grande do Sul e pela primeira vez uma feira apresenta os azeites premiados ao consumidor. Plantio da safra de soja 22-23 do Brasil ultrapassa 32%, mas segue atrasada na comparação com o ano anterior. Tem ainda as cotações, análises e muito mais. Fique com a gente porque o Rural Notícias já está no ar. O mercado financeiro reduziu mais uma vez a projeção de inflação para 2022 e 2023 e melhorou a expectativa para o PIB. É o que aponta o Boletim Focus divulgado hoje pelo Banco Central. O IPCA, índice que mede a inflação oficial do país, caiu de 5,62% para 5,60%. Para 2023, a expectativa também recuou de 4,97% para 4,94% ao fim do ano. Referente ao Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país, a projeção para o crescimento em 2022 voltou a subir de 2,71% para 2,76%. E para 2023 foi elevada de 0,59% para 0,63%, quarta semana seguida de alta. O câmbio está estável há 13 semanas em R$ 5,20, tanto para o fim deste ano quanto para 2023. Também continuaram estáveis as expectativas para a taxa básica de juros para o fim de 2022, em 13,75% e para 2023 em 11,25%. E a economia chinesa cresceu mais que o esperado no terceiro trimestre. O Produto Interno Bruto da segunda maior economia do mundo avançou 3,9% de julho a setembro em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Departamento Nacional de Estatísticas da China. Esse resultado marca uma melhoria em relação ao aumento de 0,4% registrado no trimestre anterior, quando bloqueios em grandes cidades como Xangai fecharam negócios e mantiveram milhões de pessoas em casa, diante das restrições mais rigorosas contra a Covid-19. E para comentar esses fatos econômicos nesse início de semana, vamos conversar agora com o pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati. Serigati, apesar dessa recuperação da China, aí levemente tendo apresentada nesse novo relatório, ainda há riscos de recessão global no radar, Serigati? E ainda, qual seria o impacto disso para o agro brasileiro? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia, tudo bom? Pois é, então hoje tivemos os números da China. Alguns números surpreenderam para cima, outros nem tanto. Então vamos lá, de fato, o número do PIB veio acima da expectativa do mercado. No entanto, ao desagregar o número do PIB, a gente viu um aumento da produção industrial, só que um aumento da atividade de comércio, do varejo, mas veio um número abaixo da expectativa de mercado. E daí, por que esse ponto é importante? Ora, porque a China está tendo que fazer uma transição no seu modelo de crescimento. Uma transição que vai depender mais justamente do seu mercado interno. E você chegar com um número do varejo mais fraco significa, opa, essa economia está encontrando alguma dificuldade para fazer com que o seu mercado interno funcione. E um outro número que saiu hoje, junto com o PIB, que reforça essa leitura, é justamente as importações chinesas, que também vieram abaixo do que o mercado esperava.
Importação, ou seja, a demanda que acontece ali dentro da China. Esse número significa que, puxa vida, garantimos ali a ausência de uma recessão global ano que vem? Vamos lá. Cenário base não é de recessão global ano que vem, o FMI está falando em crescimento de 2,7%. É um crescimento menor que as projeções anteriores? Sim, mas ainda é um crescimento positivo. Quando a gente olha para o agro brasileiro, vai depender de cada cultura, né? Então vamos lá, a cultura, por exemplo, a parte de grãos, provavelmente não vai sentir tantos impactos, até mesmo porque, olhando para o próprio relatório do USDA, espera lá, você tem ali uma sustentação para esse preço. Aliás, no caso do milho, o relatório da CDA deixou claro, o mundo está olhando para a América do Sul e dizendo, eu dependo de você para abastecer o mundo de milho, principalmente agora em 2023. Agora, outras commodities mais associadas a crescimento econômico, por exemplo, algodão, tende a sentir esse impacto, algo que a gente já está vendo nas próprias cotações do algodão. Quando a gente olha agora para carnes, né, para proteína animal, tende a sentir um impacto também pequeno, mas aí a gente está vendo outros choques que não são necessariamente crescimento econômico. Por exemplo, essa sequência de lockdowns devido à manutenção dessa política de Covid zero. De qualquer forma, o saldo ainda é bem positivo para o universo agro quando a gente compara com outros setores. Tá certo, trazendo aí o Serigati todas essas informações, essa análise da China, importante cliente para o Brasil, e como você disse, né, o mundo está de olho na América do Sul e no Brasil. Mas agora avançando aqui, olhando para o cenário interno, Serigati, vou trazer até aqui alguns dados, né, para a nossa audiência. Apesar dessa trégua dos preços aqui no Brasil, de janeiro a setembro, o Grupo Alimentação e Bebidas ainda acumula inflação de 9,54% no ano. E é a maior alta para os 9 primeiros meses do calendário em 28 anos, ou seja, desde 1994. E lembrando que esses são dados aí do IPCA calculado pelo IBGE. Então, Serigati, qual que é a tendência para os preços dos alimentos nesses próximos meses? Eles devem cair um pouco? Qual que é a esperança aí do mercado, hein? Em condições normais, justamente isso que nós veríamos. Seria uma desaceleração nessa inflação de alimentos. Aliás, quando a gente olhou o último dado da inflação do IPCA, a variação mensal, não essa variação acumulada no ano, a variação mensal trouxe uma queda, se eu não me engano, de 0,29%. Então a tendência é essa, como eu falei, em condições normais. Só que, realmente, nos últimos 2, 3 anos, o que a gente menos viu foi um cenário normal. Por exemplo, se a gente fizer a pergunta, para onde vai o dólar? Ninguém sabe. No mínimo, a gente tem que esperar até dia 30 para saber o que deverá acontecer no nosso mercado cambial. E não é apenas isso. A gente está olhando para o mercado internacional e está vendo muita volatilidade. A gente está vendo algumas economias, essas sim, que deverão entrar em recessão, por exemplo, as principais economias europeias. Nós estamos vendo os Estados Unidos subindo fortemente a taxa de juros, e aí vem a grande pergunta: a gente vai subir a água dessa piscina? Quantos que efetivamente sabem nadar? Na hora que essa taxa de juros subir, quais empresas estão em pé para aguentar justamente esse tranco? Um dólar mais caro. Isso vale para quem está nos Estados Unidos, mas também vale para quem está fora. Em outras palavras, o cenário normal seria uma desaceleração na inflação de alimentos. Isso é garantido? Com certeza não. E a quantidade de eventos que podem mudar essa trajetória, infelizmente, é muito grande. São muitos eventos, né, aqui no Brasil e em todo o mundo acontecendo, e todo mundo está de olho nesse radar que vai puxar esses preços. Agora, avançando no tema, rapidinho, para a gente finalizar, Serigati, ainda nessa questão de preços dos alimentos, esses preços de mercado, eles se refletem de fato na rentabilidade dos produtores lá na outra ponta? Esses valores são repassados de alguma forma? A renda do produtor está maior ou não é bem assim, Serigati? Aí, novamente, vai depender de cada cultura em cada região. A gente viu, por exemplo, grãos operando esse ano em patamares mais elevados, mas a gente vai olhar para o pessoal da região sul e vão dizer, ok, está alto, mas eu não consegui colher direito, minha produtividade foi muito baixa. Mesma coisa a gente pode dizer ali do pessoal da carne bovina, que aliás está operando com preço, valor da arroba em patamares menores que dos últimos 24 meses.
Aí o pessoal de confinamento agora em outubro não deve estar numa situação confortável, ainda mais também por causa do volume de chuvas. Já o pessoal de pastagem talvez esteja olhando para o futuro com futuro mais curto aí, com um olhar mais otimista. Então vai depender bastante de qual região e de qual cultura. Essa transmissão de preço no nosso setor, de forma alguma, ela se dá de forma direta. Depende de muita coisa, né, Serigati? Obrigada pela sua participação com a gente aqui. Boa noite. Eu que agradeço, Flávia. Uma ótima noite para todos vocês. E agora vamos ver então como se comportou o mercado financeiro abrindo a semana nesta segunda-feira. O dólar simplesmente disparou nesse início de semana, 0,1% de alta, fechando em R$ 5,30 mais 3. Por outro lado, o Ibovespa apresentou queda nesta segunda-feira, aqui aparecendo para a gente, de 3,27%, fechando aí então 116.012 pontos. E a seguir, plantio da safra de soja 22-23 do Brasil ultrapassa 32%, mas segue atrasada na comparação com o ano anterior. E decreto que regulamenta a lei das ferrovias é assinado pelo governo federal. Voltamos daqui a pouquinho, até já! Rural Notícias de volta e vamos abrir esse bloco falando de commodities que, interrompendo a sequência de altas da semana passada dos grãos, o bom ritmo de colheita nos Estados Unidos e o avanço da semeadura no Brasil pressionaram as cotações da soja que recuaram na Bolsa de Chicago nesta segunda-feira. Vamos conferir então como fecharam essas commodities aqui na nossa tela. Soja em Chicago, $13,81. Quase todos, praticamente, contratos em queda aqui nesta segunda-feira. Milho em Chicago, 6,81. Trigo em Chicago também, 8,38, queda um pouco mais expressiva, de 1,41%. Café em Nova York, 1,90. Açúcar em Nova York, 0,18 centes. E algodão também em Nova York, 0,72. Suco de laranja apresentando aí uma alta de 2,94% em $2,02. E agora a gente avança aqui para o mercado físico. Soja Praça Rio Grande do Sul, R$ 185,00 em alta. O milho mantém estabilidade, aliás, baixa, e fechando então em R$ 89,00. Arroba do boi gordo na Praça Cuiabá, em queda, R$ 253,00. Café arábica no sul de Minas Gerais, fechando em alta, começando a semana em alta aí entre R$ 1.150 e R$ 1.070. Algodão Praça Araçatuba, interior de São Paulo, em queda em R$ 168,26. E agora a gente vai avançar aqui para falar sobre esse assunto do mercado físico do boi gordo na Praça de São Paulo, de acordo com a consultoria Agrifato, segue com os preços na média de R$ 270,00 por arroba para o boi comum e R$ 290 para o boi China, com escalas na média de 10 dias. No atacado paulista, alguns produtos com ossos tiveram ajuste negativo e esse recuo nos valores, aliado à baixa rotatividade, resultou em aumento no volume de devoluções no atacado, fazendo com que mercadorias de negociações passadas corressem risco de envelhecimento e, claro, perda de qualidade da carne. Lembrando que 70% da produção bovina é destinada ao mercado interno. E agora vamos falar, então, sobre esse assunto com o nosso comentarista Miguel Daúde. Daúde, a gente tem percebido, então, que a carne bovina segue cara e a população está com menor poder aí de compra, né? Cada vez mais estreito esse poder de compra. E aí, esse é um novo perfil do brasileiro, né? Que tem trocado a carne bovina por outro tipo de proteína, como frango, porco e mesmo o ovo entra aí para substituir o cardápio. Aliás, vamos lembrar que está trocando, né, Daúde, de proteína por necessidade, não por opção, né, Daúde? Esse é um novo perfil? Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, Flávia. Boa noite a todos. Muito bem colocado, Flávia. O preço do boi gordo vem se arrastando, né? O preço ele atingiu um patamar melhor no momento em que você tinha uma demanda da China muito forte, onde nós aumentamos, né, esse 70% do mercado interno. Ele chegou apenas a 60%, o restante sendo exportado, porque a China enfrentou lá uma situação, a peste suína africana no seu rebanho. Hoje a China já fez, né, a recomposição do seu rebanho e, portanto, de suínos, portanto, está dependendo
né? Não tanto da carne, da nossa carne. Enfim, e no mercado interno, nós tivemos uma forte queda da renda. E o preço, então, vem se arrastando em patamares com risco para o pecuarista, que ele está tendo uma dificuldade, mesmo aqueles que hoje já adotam a lavoura, a floresta e pecuária, né, como forma de você diversificar os seus custos, melhorar os seus custos e, com isso, ter oportunidades melhores nessa produção, você já percebe claramente isso. E o essencial, né? Você sabe que durante algum tempo, se você não tem recursos, não tem acesso à compra dessa proteína, você busca outra. Então, nós vimos fortemente o consumo de ovo, né, aumentar, a própria carne de frango, carne de suínos, que tem preços bem menores que o preço da carne bovina. Então, hoje, nesse cenário que a gente tem pela frente, temos aí uma estabilidade inflacionária, mas isso provavelmente não vai ajudar a recomposição da renda do brasileiro. Em 2023, já se prevê que as correções salariais não serão robustas, então, portanto, o pecuarista ele tem que cada vez mais procurar a diversificação. Evidentemente que os grandes têm como se defender. Agora, o médio pecuarista, que hoje vem enfrentando uma forte dificuldade, tem que se adequar a um novo cenário. Mas, para isso, ele precisa conhecer o que tem pela frente. O que me preocupa muito, viu, Flávio, é que muitos hoje na agropecuária, eles não conhecem o risco, né, e não têm noção do risco que o mundo vem correndo com uma crise econômica muito forte que se desenha num futuro próximo. E é evidente, historicamente, eu sempre gosto de mostrar um gráfico de 130 anos, né, que a gente analisa o comportamento das crises financeiras em relação aos preços das commodities, você percebe claramente que você tem um ajuste nos preços. Isso quer dizer o seguinte, encerrando, que demanda nós vamos ter. Agora, o segredo está no equilíbrio dos custos para que seus preços possam ser remunerados, possam remunerar a sua atividade. Flávio. Tá certo, Daúde. Obrigada, Daúde. Boa semana para a gente. Obrigado. O governo federal assinou o decreto que regulamenta a lei das ferrovias. O texto deve viabilizar investimentos na construção de ferrovias, no aproveitamento de trechos que estão sem operação e também na prestação de serviço de transporte. De Brasília, Paloma Santos tem os detalhes. A Lei 14.273, conhecida como Lei das Ferrovias, foi aprovada em dezembro do ano passado e precisava ser regulamentada. E é exatamente esse o objetivo do decreto publicado no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Atualmente, segundo o movimento Prologística, a malha ferroviária brasileira possui 30 mil quilômetros de extensão, mas desses, apenas 12.500 estão funcionando. Ou seja, há 17.500 quilômetros que precisam ser recuperados. Por isso, a regulamentação prevê alterações na legislação que devem atrair investimentos privados para o setor ferroviário, um item importante para o escoamento da produção agropecuária brasileira. A medida vale tanto para a recuperação quanto para a construção de novos trechos. Atualmente, há 89 pedidos de trechos ferroviários feitos junto ao Ministério da Infraestrutura. Apresentado por 39 proponentes, os requerimentos somam 22.442 quilômetros em novos trilhos de todas as regiões do país e tem projeção de investimentos privados estimados na ordem de 258 bilhões de reais. O ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, informou na semana passada ao jornal Estado de São Paulo que o governo prevê assinar novos contratos de autorizações ferroviárias nesta semana. Essa é a principal mudança trazida pela regulamentação da Lei das Ferrovias. Até então, o país permitia apenas a concessão de ferrovias e agora também será permitido o contrato de autorização. A autorização, ela tem outro desenho. Autorização, o governo autoriza uma empresa, uma SPE, que tenha o desejo de fazer uma ferrovia do ponto A ao ponto B
E essa empresa, ela vai adquirir as terras por onde vai passar a ferrovia. Se ela tiver dificuldade de adquirir, porque algum produtor ou outro não queira vender, o governo desapropria, mas o custo da desapropriação é do autorizatário, né? Então, o autorizatário vai adquirir as terras, vai construir a ferrovia e ele pode explorar a ferrovia ou terceirizar essa exploração da ferrovia. O que a gente ressalta é o seguinte: hoje nós temos dois modelos, modelo de concessão, modelo de autorização, que podem conviver sem nenhum problema e que nós temos agora muito mais oportunidades de vermos o setor ferroviário crescer. O plantio da safra de soja 22-23 do Brasil atingiu 32,4% da área total esperada até o dia 21 de outubro. Na semana anterior, o plantio estava em pouco mais de 19%. A semeadura está atrasada na comparação com o igual período do ano passado e acima da média dos últimos 5 anos. A estimativa é da consultoria Safras e Mercado. Com quase 12 milhões de toneladas embarcadas na temporada 22-23, as exportações de grãos da Ucrânia recuaram 33,4% até agora na comparação anual. Os embarques de grãos do país tiveram queda desde a invasão russa em fevereiro. Mas, segundo a agência Reuters, com informações do Ministério da Agricultura ucraniano, o ritmo das exportações está aumentando gradualmente. Até o momento, na temporada de julho de 2022 a junho de 2023, foram exportadas 4,49 milhões de toneladas de trigo, 6,29 milhões de toneladas de milho e 1 milhão de toneladas de cevada. A semana passada foi marcada por grande recuo nas cotações do tomate. Na Ceagesp, os valores médios da caixa de tomate salada ficaram em R$ 66,31, queda de mais de 26% em comparação à semana anterior. E no Rio de Janeiro, a média das cotações foi de R$ 75, diminuição de cerca de 30%. Para os pesquisadores do CPEA, a intensificação das colheitas da segunda parte da safra de inverno e também o final do mês agravaram o cenário e os valores não se sustentaram. PRF e Polícia Federal apreenderam 685 quilos de cocaína na BR-364 em Rondonópolis, em Mato Grosso. A droga estava escondida em um caminhão carregado com caroço de algodão. O motorista foi detido pelo crime de tráfico de drogas e encaminhado à Polícia Federal. O prejuízo ao crime organizado foi estimado em 120 milhões de reais. Continuem aqui com a gente, porque a seguir tem pergunta de telespectador sobre recursos do Plano Safra. E ainda, responsáveis por 70% do azeite de oliva produzido no país, produtores gaúchos apostam em qualidade. É daqui a pouco, até já! Rural Notícias de volta, e a interatividade de hoje é sobre o Plano Safra. O nosso telespectador Amarildo Silveira, lá de Carangola, Minas Gerais, pediu que fôssemos atrás de respostas sobre liberação de recursos do Plano Safra para a linha de crédito Pronampe Investimento. Segundo ele, o Banco do Brasil tem muitas propostas no Senop aprovadas, mas que estão aguardando repasses do governo. Então ele pergunta se existe previsão de liberação de recursos este ano. A nossa equipe procurou o Ministério de Agricultura para responder essa questão do Amarildo, mas até o início desta edição não tivemos retorno. De acordo com a publicação na página do Ministério da Agricultura, após o remanejamento de recursos realizados em agosto, o atual Plano Safra ainda conta com cerca de 336 bilhões de reais para apoiar a produção agropecuária nacional até junho do próximo ano. Desse total, pouco mais de 251 bilhões são destinados ao custeio e comercialização
e outros 84 bilhões são para investimento. E se por um lado existem recursos, por outro lado temos produtores que ainda aguardam a liberação desse crédito, como é o caso do nosso telespectador que a gente assistiu agora há pouco. E sobre esse assunto, vamos falar com o consultor jurídico e ex-secretário de Política Agrícola do MAPA, José Carlos Vaz. Vaz, quase 4 meses depois do anúncio oficial do Plano Safra, o que está faltando para que esse crédito chegue de fato lá na outra ponta, né, para esse pequeno e médio produtor que precisa desse incentivo para continuar produzindo? Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, boa noite. Bom, me parece que o custeio está chegando, tá? Não tenho visto muitas reclamações com relação ao custeio. O nosso produtor aí de Minas, ele deve ser provavelmente produtor de leite, e aí quer fazer um investimento agora na sua propriedade. E aí é um momento em que os recursos estão sendo consumidos muito pelo custeio. O Plano Safra ele foi anunciado com muitas lacunas orçamentárias, muitos recursos que não se tem certeza que eles vão ser alocados, principalmente no ano que vem. E com uma falha, uma novidade e uma falha. Uma falha foi distribuir recursos para a Caixa Econômica, que não era um ator tradicional no crédito rural. Aí você tem que fazer remanejamentos, mas isso perturbou a programação financeira, tanto do Tesouro quanto dos agentes financeiros. A segunda questão é que também houve um aumento dos bancos, das instituições financeiras, que têm mais recursos de equalização. Então, acaba que o Tesouro deve estar tendo mais dificuldade para remanejar recursos, para detectar empossamento de recursos nas instituições financeiras e conseguir atirar de uma instituição financeira e passar para outra. Mas eu acredito que para os pequenos e médios produtores eles terão solução ainda nesse semestre. Estou muito preocupado com o ano que vem. Agora, também acho que após as eleições no fim de semana, nós vamos ter um fechamento das contas do Tesouro. O Tesouro vai fechar para balanço. Então, eu acho que o custeio vai ser bem feito agora no primeiro semestre da safra e o investimento para pequenos e médios, os bancos vão resolver. Tá essa discussão, o Tesouro me dá dinheiro aqui, o Tesouro não, vê o que você consegue fazer com o seu recurso ali. Então, eu acredito que o Banco do Brasil e o Sicredi, os bancos cooperativos, eles vão conseguir remanejar. E, em geral, os produtores vão conseguir contratar, os pequenos e médios vão conseguir contratar o que se pretendia para esse semestre com as taxas anunciadas. Talvez, um caso ou outro tenha que ter uma taxa 1,5% maior para poder operar sem equalização pelo Tesouro, que a situação financeira é bastante crítica para o Tesouro Nacional. Vaz, você falou aí então sobre taxas, queria manter um pouquinho sobre esse assunto, avançar aqui no nosso tema. Existem muitos bancos e outras alternativas de créditos no setor privado para a agropecuária. Mas em relação a taxas e também condições de pagamento, principalmente focando aqui no nosso tema que é o pequeno e médio produtor, essas taxas e essas condições de pagamento, elas são semelhantes a propostas pelo Plano Safra? O Plano Safra ele saiu um pouco exagerado nas taxas, para baixo, e mal alocadas. Então, você poderia ter mantido certas taxas para os pequenos e médios produtores, mas colocou muito recurso subsidiado para produtores de maior porte, que talvez não necessitasse nesse momento de dificuldades que a gente tem na economia mundial e na economia brasileira. Agora, até o ano passado, você teve uma situação que a taxa Selic estava baixa, e aí, realmente, os recursos de mercado estavam disputando com o crédito rural. Então, havia condições de atender os produtores rurais com taxas próximas ao do crédito rural. Porém, nós temos um agravamento da situação econômica mundial e brasileira, uma incerteza com relação ao futuro econômico do próximo presidente, quem será, e isso levou ao aumento da taxa de juros, que vai ficar aí nos próximos 2 anos e pouco nesses patamares. Então, o que nós temos que fazer? Temos que trabalhar para reduzir a burocracia do crédito rural, reduzir o seu custo operacional, para conseguir apresentar bem o produtor de pequeno e médio porte ao mercado de capitais, tá? Porque o que se fez até agora, em muitas coisas dessa lei, das 2 leis do agro que foram feitas, foi prender o produtor rural a novos senhores, que fazem a intermediação de recursos. Agora não são mais bancos, são corretores, estruturadores, traders, que estão fazendo essa intermediação. A gente tem que dar um jeito de ligar o produtor rural o mais direto possível com o investidor para conseguir boas taxas.
Então é um trabalho nos próximos 2, 3 anos. Tá certo. É preciso, né, melhorar esses investimentos e também diminuir a burocracia, como você trouxe aqui para a nossa audiência, principalmente para esses pequenos e médios, lembrando que são esses, né, esses produtores da agricultura familiar responsáveis por alimentar, por trazer o nosso alimento aí de todo dia aqui para o brasileiro. Obrigada, viu, Vaz? Boa noite. Boa noite a todos. Obrigado. E agora o nosso assunto é clima. O destaque desta semana é a chuva volumosa que chega em áreas do Mato Piba. O meteorologista Williams Bini tem mais informações. Boa noite. Olá, muito boa noite, Flávia. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Olha só, Flávia, nós temos aí uma condição de chuva bastante interessante aqui para o Nordeste, especialmente para o Mato Piba. Neste momento nós temos uma frente fria que vai desde aqui a região Sudeste, passando pelo Centro-Oeste até o Norte do país, mas o grande destaque da semana e dos próximos dias é que esta frente fria ela avança aqui mais em direção à região Norte do Brasil e finalmente trazendo já um início de regularidade das chuvas aqui sobre o Mato Piba. Vamos dar uma olhadinha nos mapas de previsão, começando aqui com o mapa de tempo para amanhã, terça-feira. Podemos ver que a frente fria mantém as condições de pancadas, inclusive alguns temporais nesta faixa mais escura, desde o sul da Bahia, passando por Tocantins até a região norte do Brasil. No extremo sul do Brasil, podemos ver aqui sobre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, uma condição já de tempo estável nesta terça-feira, isso porque a frente fria realmente está avançando mais aqui em direção ao norte e nordeste. E por conta disso, a chuva fica bem espalhada nos próximos 5 dias. Notem que aqui, sobre a região do Mato Piba, nós já temos volumes de 50 até próximo a 100 milímetros nos próximos 5 dias. Avançando um pouquinho mais, aliás, antes de avançar, vamos aproximar um pouquinho mais aqui sobre a região Nordeste, pegando Mato Piba, podemos ver com mais clareza justamente que essa chuva ela deve ficar mais espalhada, já dando aquele indicativo de mudança de padrões. Olhando aí sim a segunda pêntada, a chuva recua um pouquinho, mas como nós temos uma outra frente fria atuando já neste final de semana, para a semana que vem, novamente as chuvas voltam a se espalhar um pouco mais ao norte, pegando Maranhão, Piauí, também o interior aqui da Bahia, Tocantins, ou seja, já indicando que mesmo se tiver alguma oscilação de chuva, nós devemos ter sempre as chuvas retornando, o que indica justamente já um período já mais úmido dentro de uma regularidade hídrica aqui sobre a região do Mato Piba. Com relação ao mês de outubro, nós não fechamos ainda, mas o destaque fica por conta das fortes chuvas que nós tivemos no sul do Brasil, mais de 300 milímetros ali sobre o interior do Paraná, também o extremo oeste de Santa Catarina. Em algumas áreas, essa anomalia foi em torno de 150 milímetros acima do que seria o normal, né? E notem também que aqui sobre a região do Mato Piba, ainda até então nós não tínhamos essa regularidade, algumas áreas sem nenhuma chuva neste mês de outubro, o que deve mudar nos próximos dias. Vamos falar um pouquinho de temperatura para fechar por aqui, Flávia? Eu trouxe aqui 2 pêntadas. A primeira para os próximos 5 dias de temperatura mínima, aonde podemos ver que ainda não deve ser um frio extremo, mas eu queria comparar este mapa com o próximo mapa, que aí sim é a segunda pêntada, que é a massa de ar frio que vem logo depois da frente fria prevista para essa semana. Olha só como aumenta o frio, né? Então, esse frio é um frio tardio, está associado com a laninha. A laninha normalmente promove essa condição de frio tardio e as temperaturas podem ficar ali em torno de 3, 4 graus, né? O produtor sabe muito bem que abaixo de 4 graus eu já tenho condições favoráveis para a ocorrência de geada. Vamos ficar atentos nos próximos dias, viu, Flávia? Vamos trazer mais informações ao longo da semana para a gente poder ter um pouco mais de informações, mais detalhamento sobre essa massa de ar frio previsto para a semana que vem, frio tardio devido à laninha. Muito obrigado, boa noite e ótima semana a todos. Boa noite. O Rio Grande do Sul desponta no cultivo de oliveiras para a produção de azeites. Pela primeira vez foi realizada a Festa Nacional da Oliva, onde os fabricantes mostraram ao público a qualidade do azeite gaúcho. A imagem de olivais vistos de cima pode até lembrar a Espanha ou Grécia, que são grandes produtores. Mas não, esses pomares são bem gaúchos. O estado tem quase 6.000 hectares plantados com olivas.
A família do Rafael aposta na cultura desde 2011. São 220 hectares em 4 municípios do Rio Grande do Sul. É uma coisa que já se mostrou que é viável, né? A gente, quando iniciou isso há pouco mais de 10 anos atrás, a gente tinha muito mais entraves do que a gente tem hoje, né? Dificuldade em saber quais eram as variedades, o tipo de clima, solo, né? Se o produto, afinal de contas, seria bom, né? E a gente vê hoje que todas essas respostas já foram respondidas. Ainda tem muita coisa a ser respondida, mas com certeza hoje a gente tem muito mais certeza da viabilidade da olivicultura aqui no Rio Grande do Sul do que a gente tinha antes, né? Então só tende a aumentar isso aqui no estado. Grande parte dos olivais está concentrada na metade sul do estado. São pomares como esse que foi implantado há cerca de 7 anos. Conforme a Secretaria da Agricultura, na safra passada, mesmo com a estiagem, a produção foi recorde e cresceu acima de 120%, com 448 mil litros de azeite. E tem potencial para crescer ainda mais, principalmente pela demanda do consumidor. A cidade de Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, porta de entrada para a Rota das Oliveiras, recebeu a primeira Olifeira, expositores que puderam mostrar suas marcas de azeite. A Samara trouxe a primeira safra do extra virgem produzido no olival próprio e destaca a importância do contato com o consumidor. A gente planta há 5 anos, fizemos nossa primeira colheita e a gente está muito feliz porque as feiras trazem essa possibilidade da gente mostrar esse produto diferenciado, né? Um produto premium para o público e educar as pessoas a conhecerem um azeite extra virgem de verdade, né? O Rio Grande do Sul responde por 70% do azeite de oliva produzido no país. E conforme o Instituto Brasileiro de Olivicultura, os investimentos já somam R$500 bilhão. E no ano passado, movimentou 500 mil turistas no estado. São 321 produtores, 80 marcas e há espaço para mais. Nós estamos ainda nos primeiros passos da olivicultura e da produção do azeite. Apesar de estarmos há 20 anos dentro do processo comercial, é muito cedo, né? Nós representamos hoje somente 0,5% da produção nacional. Fizemos aí uma grande festa nos 500 mil litros produzidos, né? Mas, no entanto, nós temos um consumo no Brasil que ultrapassa os 100 milhões de litros. E a nova safra já se mostra no campo. Floração misturada com pequenos frutos. E mais, os sabores são reconhecidos no mundo. Somente a marca da família do Rafael já soma 40 prêmios só neste ano. Afinal de contas, por que o consumidor daqui iria preferir um azeite local, né, que não tem tanta tradição, tanto prestígio, né, do que em relação a algum importado, né, que pode ter mais nome, marca. Mas o que a gente descobriu é que, na verdade, o azeite gaúcho, o azeite brasileiro, ele tem uma vantagem muito grande em relação aos azeites importados, que é o frescor, né? Essa proximidade da nossa produção até chegar à mesa do nosso consumidor, ela é muito pequena, vai ser sempre menor do que qualquer azeite que venha de fora. Então, com isso, a gente chega com um produto que tem um sabor muito diferenciado, as qualidades benéficas para a saúde muito melhor preservadas, e com isso uma valorização natural, né, do consumidor, que vê que esse azeite tem um sabor diferente, mas é um diferente melhor. Por hoje é só, o Rural Notícias fica por aqui, mas olha só, antes de encerrar essa edição, quero dizer em nome de toda a equipe aqui do Rural Notícias, os parabéns para o nosso editor-chefe, Rafael Bruno, que faz mais uma primavera hoje. Parabéns, Rafa! Mais um ciclo, muita luz para você. Boa noite para todo mundo, nos vemos amanhã aqui no Rural Notícias. Tchau, tchau!